Pessoal, boa tarde. Vamos brincar hoje estendendo alguns dos conceitos que nós vimos nas aulas passadas para casos mais extensos, para corpos extensos. Nós vamos revisitar esse problema do cilindro descendo um plano inclinado. O que nós vimos neste caso aqui? Quando brincamos com isso, partimos da energia cinética do corpo, concluímos que essa energia cinética pode ser descrita por uma componente associada com a translação do corpo, descrita pela velocidade do centro de massa, mais uma componente correspondendo à somatória das velocidades ao quadrado, tomadas no referencial a velocidade da partícula, como a combinação da velocidade no referencial do centro de massa mais a velocidade do centro de massa. Conseguimos separar a resposta em um deslocamento do corpo e uma dinâmica interna do corpo. Bom, conseguimos fazer isso para a energia cinética. Nós vimos também que para uma partícula podíamos trabalhar com o torque como a derivada temporal do momento angular. Torque definido como a coordenada r vetor força atuando sobre essa partícula, momento angular como coordenada r vetor momento sobre a partícula. E se a gente vai aplicar isso agora a um corpo extenso? Como é que fica essa dinâmica do torque aplicada em um corpo extenso? É o caso aqui do rolamento. Vamos pegar um caso simples. Torque, de onde vem essa palavra? A ideia aqui é de torcer. Então, eu vou pedir uma ajuda da plateia, um voluntário. Pode vir aqui. Eu preciso que você realize um trabalho para mim. Pode ficar aqui. Pegue esse bambolê e caminhe para trás. Ok. Você está sentindo uma força na sua mão? Ok, você relaxa um pouquinho. Ok, o bambolê voltou à condição normal. Agora puxa. Deformou, certo? O bambolê serve como um dinamômetro. Você moveu o seu punho, aplicou uma força. Houve trabalho realizado? Força vezes deslocamento? Sim, houve trabalho realizado. Eu ganhei energia cinética? Continua parado, como estava antes. O que aconteceu com o trabalho realizado pelo colega de vocês? Virou energia potencial, certo? A deformação que a gente tem aqui no bambolê é energia potencial correspondendo a esse trabalho realizado.
Mas com relação a torque, você está aplicando uma força para cá, certo? Tem um braço no meu referencial nessa direção. R vetor F é igual a 0. Agora vamos repetir esse experimento. Você vem aqui desse lado, por favor. E agora você vai pegar e puxar o bambolê. Ok. Sobrou alguma energia no bambolê? Mas ele realizou o trabalho. Para onde foi esse trabalho? Eu ganhei energia cinética. Eu estou girando. Então, vamos voltar aqui, ó. Agora, para o outro lado. Dá um puxão. Ok? Então, ganhei energia cinética. Mas o meu centro de massa está fixo. Eu estou girando em um eixo que passa pelo centro de massa. Eu ganhei energia cinética de rotação. Como é que eu calculo esse trabalho realizado pelo colega? Como é que eu acoplo isso com essa minha dinâmica de rotação? É isso que vamos ver na aula de hoje, mas primeiro preciso sair da dinâmica de um ponto para um corpo extenso. Obrigado. Então, para fazer isso, nós vamos sair de uma partícula para o corpo extenso e nessa hora é muito conveniente trabalhar com o centro de massa. Tem um belo vídeo aqui do MIT sobre esse assunto, então dá uma liberdade de trazer para vocês uma pequena brincadeira envolvendo o centro de massa. Vamos olhar aqui um lançamento de alguns corpos, separando a dinâmica do corpo com o movimento do centro de massa. Então você vai ter, primeiro, esses objetos lançados em luz branca, por exemplo, essa raquete, vocês veem que ela samba quando se desloca, ou essa massinha com uma haste. Esse disco, vocês veem como ele dá essa sambada? A massa do disco não coincide com o centro geométrico dele. O centro de massa está um pouco deslocado. Agora, a gente vai ver os mesmos corpos sendo lançados, mas o centro de massa está pintado com tinta fosforescente. Está sendo iluminado com luz negra. Vejam o que acontece. Como é que você descreveria o deslocamento do centro de massa desses corpos? Viram? Uma parábola, quando você elimina o detalhe da rotação. O centro de massa escreve uma parábola e você tem a parte de rotação. Agora atenção, estão vendo o disco aqui? O que está pintado aqui é o centro do disco. Vejam a trajetória que esse centro do disco executa. Notaram? Ele combina uma parábola com um movimento circular. Ele vai sambando em torno desse arco parabólico. Eles vão virar o disco ao contrário e na outra face o que está pintado é o centro de massa. E vejam a trajetória do centro de massa. Uma parábola. Nós usamos esse conceito do centro de massa como uma ferramenta extremamente útil para calcular a dinâmica dos corpos. Bom, temos isso para uma partícula. Quando fizemos com um conjunto de partículas, decompusemos movimento do centro de massa com movimento relativo ao centro de massa. E aqui não é só a rotação que está incluída. Você pode ter explosão, você pode ter compressão, você pode ter aquecimento de um gás. Qualquer sistema fechado, você está olhando o deslocamento dessas partículas relativas à coordenada do centro de massa. Se a gente tentar trabalhar com um sistema de partículas,
e construir um vetor L a partir da soma das múltiplas componentes L e I. O que é que nós temos neste caso? Bom, podemos ter a somatória de RI vetor PI ou somatória da massa vetor posição produto vetor velocidade da partícula. Mas vamos lembrar aqui do que acontecia com o nosso centro de massa. A posição RI do corpo pode ser descrita como a combinação da posição relativa ao centro de massa com a posição do centro de massa. O que ocorre se a gente aplicar isto aqui? Bom, esse é o nosso termo. Vai ser aberto em duas componentes. E fazendo explicitamente aqui o produto, teremos uma somatória de MI, R', produto vetorial, VI', mais uma somatória de MI, RI', produto vetorial, V, mais a somatória de MI, R, produto vetorial, VI. Então, vou mudar um pouco o ordenamento e colocar a massa multiplicando o segundo termo. Ok? E, por fim, somatória de MI, R, vetor V. Bom, eu tinha uma somatória de um único termo, agora tenho 4 somatórias. Para que eu fiz isso? Para separar as coisas. Vamos voltar às propriedades do centro de massa. Como a gente define o centro de massa do corpo? É o referencial onde o momento total é nulo. Ou seja, a gente busca o referencial onde P' somatória de MI, VI nesse referencial seja igual a 0. Como nós vimos, essa coordenada do centro de massa, R, é igual a somatória das posições ponderadas pelas massas, dividida pela massa total do sistema. Isso aqui é a coordenada do centro de massa. Isto é a nossa distância ao referencial do centro de massa. Vejam só. Temos aqui algo que é descrito somente em termos do centro de massa. Se quiserem, uma somatória
dr' vetor pi'. Esse termo aqui, concordam que estou multiplicando vários vetores por um vetor que é uma constante. Eu posso usar associativa mesmo no produto vetorial. Não há nenhum impedimento nisso. Quando eu faço isso, essa minha somatória de MI_R' vai dar a minha distância nesse referencial ao centro de massa. Ora, isso aqui são as coordenadas descritas no centro de massa, pelo referencial do centro de massa. Então, essa somatória aqui vai ser igual a zero. Posso reordenar aqui essa somatória também e colocar esse R em evidência. O R agora multiplica uma somatória de MI, VI. Mas justamente isso é a soma dos momentos no referencial do centro de massa. É como eu defino meu centro de massa, a coordenada onde essa soma dos momentos se anula. Esse termo aqui também vai a zero. E aqui eu tenho MI que multiplica R vetor V. Ora, posso colocar essa somatória em evidência. E tudo que me resta é o meu momento como R vetor P, o momento total do sistema, e a soma dos momentos angulares tomados no referencial do centro de massa. Notem, portanto, que o meu momento angular pode ser descrito pela contribuição de duas componentes. Uma dinâmica interna do sistema descrita no referencial do centro de massa e uma componente associada à translação do centro de massa. Então, assim como a energia poderia ser separada em uma parte de translação mais uma dinâmica interna, meu momento angular também pode ser separado em uma parte de translação e uma dinâmica interna. Uma rotação, por exemplo, descrita no referencial do centro de massa. Ok? Isso simplifica enormemente os problemas. Eu decomponho a minha solução nessas duas partes. Bom, agora, olhando aqui para o centro de massa, estão lembrados do que acontecia quando você olhava para esse momento P como a somatória do momento de cada partícula? Sem passar pelo centro de massa, o que é que nós vimos? Que dP dt era a somatória de dPi dt e dPi dt era a força atuando na iésima partícula, que ela tinha uma componente externa ao sistema, a força exercida pelo campo externo atuando sobre as partículas, mais a somatória de todas as contribuições das outras partículas
com J diferente de I. Quando fazíamos essa soma, tínhamos uma somatória de forças externas mais uma somatória em I, somatória em J, J diferente de I, dessas forças I e J. E usando a terceira lei de Newton, que é a força IJ, é oposta à força JI, lei de ação e reação, você vê que essa soma aqui é igual a zero. E o que lhe resta, então, é que essa força total atuando sobre o sistema, correspondendo à soma das forças externas, era responsável pela variação do momento do corpo como um todo, ou seja, a variação do momento do centro de massa. Será que isso se aplica aqui na rotação? Como fazê-lo? Vamos tentar extrapolar, vamos tentar chegar aqui num torque total aplicado a um corpo. Vamos partir, então, da derivada desse momento angular. D dt de L, ou seja, D dt da somatória de MI, RI, vetor VI. Ali I e J são versores mesmo? Não, são partículas. Peço desculpas se não foi muito claro, mas você tem aqui um conjunto de partículas, 1, 2, 3, etc., até a partícula J, até a partícula I. Então, eu estou realizando uma somatória desses índices I e J. A partícula 1, 2, 3, I, até a partícula N. Eu só estou somando aqui o termo II, o termo JJ, na força da partícula sobre ela mesma. Ok? Bom, dado esse momento angular, o que acontece quando eu aplico a derivada? Fica claro que vou ter aqui dRI dt, vetor VI, mais somatória dMI RI, d dt de VI. Derivada de R em t tem nome. Isso aqui é uma velocidade. Derivada de V em tempo tem nome. Isso aqui é uma aceleração. Tem velocidade e vetor velocidade. Já havíamos visto isto ocorrer antes. São colineares. Esse termo não contribui. Temos massa, posição e aceleração. Ora, a massa pode vir multiplicando a aceleração. Lembrando que força sobre a partícula vai ser essa massa vezes sua aceleração. Eu posso escrever essa minha variação do momento total dL dt com a somatória de RI vetor FI. Ou seja, eu combino o torque sofrido por cada partícula. Tem, portanto, essa combinação de torques.
Mas lembrem, antes, a combinação de forças externas e internas me dava uma resultante que envolvia apenas a combinação de forças externas. Como fica isso agora? Essa minha força Fi, justamente, envolve uma componente externa e vários termos envolvendo múltiplas partículas interagindo. Aplicando isso aqui, eu tenho então uma somatória de RI vezes todas as componentes externas atuando sobre o sistema, mais uma combinação de RI vezes todas as forças internas provocadas por todas as outras partículas do nosso sistema. Então, I indo de 1 a N, J indo de 1 a N e J diferente de I. É essa a minha força resultante.